Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Esse que vos cumprimenta, vós conserva em Cristo, pastor Cristiano de Sá, que tem a grata alegria de estar mais uma vez, rumando a mais um compromisso, Falar de Jesus, comunicar a sua palavra. E como sempre, otimizando o tempo e fazendo uso disso para expor as Sagradas Letras, trazendo um breve recorte, pensar uma ideia. Ideia essa que mostra-nos como a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. Nenhum dos nossos vídeos aqui no canal tem o propósito de esgotar o inesgotável, de mensurar, medir aquilo que é imensurável. Não tem como medir, não tem como medir, é imensurável. Então, eu quero apenas pensar um texto que está no primeiro livro de Samuel, livro histórico, do juiz, do profeta, do sacerdote, daquele que teve o ministério tríplice, alá Jesus, e alguns dizem que alá Moisés também. 1 Samuel capítulo de número 17, versículo de número 40. Eu estava devocionalmente lendo a minha Bíblia, não estava preparando um sermão, não estava preparando uma mensagem. É um equívoco, penso eu, quando alguém assim o diz, Ô pastor, preparando a mensagem. Não, preparando o mensageiro, Preparando a palavra está preparada. Quem tem que se preparar é o pregoeiro. Isso é uma outra ideia. Mas eu não estava fazendo isso. Eu estava lendo devocionalmente a minha Bíblia, como faço, na qualidade de cristão, na qualidade de pecador que precisa ser também um ouvinte, ser tocado, fazendo isso devocionalmente, como compete-nos na qualidade de cristão. E daí eu me deparei com esse detalhamento. 1 Samuel 17:40 diz que após algumas tentativas, inclusive por indicação, sei lá se devo dizer assim, ou será que foi uma imposição? Mas vamos colocar por ideia de Saul tentar colocar em Davi uma capa que não era sua, e nunca vai dar certo. Isso é uma outra história. Pessoas que querem colocar em você o que não deu certo nelas, isso é um outro pensar. E não deu certo mesmo, Não tem como, era incompatível, de modo algum daria certo. Então Davi desce ao ribeiro e vai com os recursos que ele tem, e ele vai desafiar aquele gigante em nome de quem? Em nome do Senhor. Bom, a fragilidade dos seus recursos apontam-nos para o fato de que não era nestes recursos que Davi confiara. Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor. Tu vem a mim, olha que interessante, escudo, lanças, e eu vou a ti. Ele não disse que eu vou a ti com estilingue, com a funda. Ele não disse isso, eu vou a ti com as pedras. Não, eu vou a ti com o cajado de pastor, que é meu ofício. Não, eu vou a ti em nome do Senhor. Se eu fosse a ti com a minha funda, meu alforje, seria um massacre, seria um suicídio. Mas em nome do Senhor, em outras palavras, o que é o meu recurso diante dos teus? Nada. Mas o que é os teus recursos diante daquele que é dono de tudo e de todos? Diante do Senhor dos exércitos, Jeová Sebaote. Mas quando ele vai ao ribeiro pegar um recurso, por menor que seja, ele estava justamente entrelaçando isso. Ele estava unindo isso. Como quem diz: eu estou unindo a soberania divina, o poderio divino, Deus, seu nome, sua glória, seu poderio. E esse Deus
que tem um nome glorioso, que tem o poderio interno, esse Deus eterno, imorrível, invencível, vai valer-se do menininho incapaz, do menininho e mais, da pedrinha do menininho, do recurso do menininho. Ele poderia derrubar o gigante sem a minha pedra, sem a minha funda. O nome dele é o bastante para isso. Mas aprove ele por sua bondade valer-se do pequeno. Então Deus é aquele que faz em mim, por mim, para mim, através de mim e sobretudo, apesar de mim. Então é maravilhoso. Mas ao descer ao ribeiro, a Bíblia diz que ele pegou pedras lisas. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Pedras lisas. Quando você lê Gênesis 11, aqueles construtores da Torre de Babel disseram: eia, queimamos este barro e façamos tijolos, e eles nos sejam em lugar de pedras. Tijolos nunca substituirão pedras. Pedras são pedras, tijolos são outras coisas. Tijolos são feitos em formas. Tijolos têm todos o mesmo tamanho, formato, 6 furinhos, 8 furinhos. Não é assim? Pedras não. Cada um tem seu tamanho. Uma é diferente da outra. A gente acha que para construir algo para Deus, a gente queria que o rebanho, que a igreja, os líderes queriam que os liderados fossem todos tijolos. Todos pensassem de uma maneira unânime. É a projeção de Babel. Veja que o oposto disso é o Pentecoste, que lá no Pentecoste cada um falava em língua diferente. Então olha como Deus é diferente, né? Deus é capaz de fazer essas coisas. Pessoas que falam diferente, pessoas que são diferentes, pessoas que pensam diferente, de lugares diferentes, são capazes de fazer por um só propósito, subordinando-se ao senhorio de um, que é tudo em todos. Pedro disse, chegando para ele, rejeitando ele, a pedra viva, 1 Pedro 2:4. Aí depois vai dizer no verso 5, e nós também, e nos fez também, não tijolos, pedras vivas. Aí o Davi disse que pegou uma pedra, ou melhor dizendo, a Bíblia diz que o Davi pegou uma pedra viva. Na verdade foram 5 pedras, mas a questão é a qualidade dela. Pedras lisas, permita-me aqui corrigir, eu falei viva, né? Pedras lisas, não eram pedras de ponta, não era pedra que desponta, era uma pedra lisa. Que Deus é esse que não precisa de uma pedra? Lembra que eu citei textos ali para comprovar que nós somos como uma pedra, né? Fez-nos pedras. Ele não precisa de uma pedra que desponta. Ele não precisa de uma pedra que sobressaia. Ele não precisa de uma pedra que seja melhor do que a outra. Ele pode usar uma pedra lisa, uma pedra comum, uma pedra normal. Não sou melhor que ninguém, sou uma pedrinha lisa. E pedra lisa só acha-se em um lugar. Que lugar é esse? No ribeiro. Porque no ribeiro as águas, aleluia, as águas vão passando e ao passar, uma pedra roça com a outra. Isso é um linguajar auricular, né? Ela vai roçando na outra. E se ela for uma pedra bicuda, ela torna-se uma pedra lisa. Então bendito seja o oceano do bendito Espírito Santo, que mergulhados neles, nós consigamos ser pedras lisas. Está entendendo isso? A gente vai deixar de ser bicudo, a gente vai deixar de ser gente que queira despontar. É uma pedra lisa, porque no oceano do Espírito nós somos nivelados por Ele. No oceano do Espírito a gente está mergulhado, imerso, escondido, não sobra nada, somente Ele, porque a Ele. Está entendendo isso? Então, meu irmão, em nome de Jesus, você não precisa ser pedra bicuda, você não precisa ser pedra que desponta, você pode ser uma pedra lisa. Você só precisa estar imersa no oceano do Espírito.
isso é suficiente. Estar mergulhado no oceano do Espírito te fará uma pedra viva e útil para derrubar qualquer gigante. E o nome do Senhor será glorificado na instrumentalidade da tua vida. Estou indo pregar e eu quero estar imerso no oceano do Espírito, que não reste nada em mim, que nada em mim desponte, que realmente ele cresça, que eu desapareça e que ele possa encontrar-me no seu Espírito imerso, a fim de uma pedra lisa como sou, nada melhor do que ninguém, eu possa ser útil para a glória daquele que é tudo em todos. Essa é a minha oração, essa é a minha fala e essa é a minha palavra nesse momento. Deus te abençoe, no nome bendito de Jesus. Amém.